né, ser travada, os encontros consonantais, etc. Então, vai um pouco por aí também, né? O reconhecimento de palavras, né, como um repertório que também favorece esse reconhecimento, e outros aspectos após a apropriação do funcionamento alfabético. Bom, pode passar. Então, esse estudo meu sobre tradição oral é bem antigo, né? E quando, em 2016, eu propus uma pesquisa, que foi Jogos e Materiais Pedagógicos na Alfabetização, eu fui investigar nas escolas da rede pública as práticas, os discursos sobre as práticas e os acervos, né, desde os 4 anos da educação infantil até o 3º ano do ensino fundamental, e as brincadeiras também. Né? Então, no roteiro de entrevistas, que fazia o levantamento dos discursos, tinha questões relativas, né, à tradição oral, e mesmo em outras questões dessa entrevista, eles apareciam. Então, os resultados parciais dessa pesquisa, né, se tornaram dados exploratórios dessa nova pesquisa que chama Textos da Tradição Oral na Alfabetização. Então, os resultados iniciais, né, dessa outra pesquisa, eles foram tratados a partir de uma organização em macrocategorias que agora, né, eu vou aprofundar nessa nova pesquisa. Pode passar. Então, o objetivo geral é conhecer como professoras da educação infantil e dos anos iniciais da Rede Municipal de Salvador têm abordado os gêneros poéticos musicais da tradição oral em contraste com as potencialidades do repertório. E aí são 4, pode passar, 4 macrocategorias, né, que eu organizei, que é cultura lúdica e prática de oralidade, né? Então, esse repertório como cultura lúdica e prática de oralidade, no letramento e na alfabetização. E aí eu faço uma ressalva para dizer assim, eu estou falando em alfabetização na educação infantil, estou tratando da alfabetização aqui no sentido amplo de apropriação da linguagem escrita, que sim, começa na educação infantil, que a gente sabe que as crianças pensam sobre a língua, né? E se perguntam sobre isso, e tem aprendizagens, sim, que começam na educação infantil. Né? Não estou falando alfabetização no sentido do momento curricular de sistematizar a escrita alfabética. Bom, e aí os resultados iniciais que eu vou apresentar aqui brevemente advém de entrevistas semi-estruturadas em 11 escolas com 34 professores, sendo 26 do ensino fundamental e 8 da educação infantil. Como cultura lúdica e prática de oralidade, né, então 11 de 34 docentes relatam situações que indicam a exploração oral e lúdica dos textos, e 23, né, relatam situações de usá-las prioritariamente para outras funções, seja para alfabetizar, seja a serviço de outros conteúdos ou outros aspectos. Né? E aí, 2 da educação infantil relatam recorrer a cantigas para organizar a rotina de modo bem utilitário, ou seja, trata como texto funcional e não como texto poético, né? Inclusive coisas como costurar a boquinha, umas coisas que nem são da tradição oral, mas que se assemelham, né? Costurar a boquinha para ficar calado, que é diferente de vaca amarela, né, na panela, porque é, antes de tudo, brincadeira, né? 2 do ensino fundamental citaram abordar prioritariamente no meio do folclore, né, que a gente vê que é uma redução do que é essa herança cultural nossa, e 5 ocorrências de referência à cantiga da galinha pintadinha, da palavra cantada, ou do patati patatá, né, também reduzindo muito o que é esse repertório tradicional da cultura da infância. Bom, no letramento, pode passar. Na educação infantil, esses textos não foram explicitamente referidos como gêneros orais de circulação social para cumprir funções brincantes, né? Entretanto, as docentes brincam com eles, ampliando esse repertório sobre gêneros por via da fruição, que, na verdade, é uma forma mais, inclusive, pertinente de ampliar
os conhecimentos sobre esses gêneros. O repertório, entretanto, é muito pouco diversificado, são mais as conhecidas que circulam na mídia, e são referidos também como contexto significativo para aprender letras, sílabas, distanciando-se de suas funções sociais primordiais e indicando uma visão equivocada de contextualização, porque, na verdade, os textos eram esquecidos, né? Era só mesmo um contexto de tirar esses elementos linguísticos. Bom, letramento nos anos iniciais, todas as professoras relataram abordá-los como gêneros que contribuem para aprender que a linguagem se organiza em vários gêneros e ampliarem o letramento. Isso também diz respeito a isso ser muito divulgado nas políticas públicas, né, e nos programas de alfabetização. Há uma referência frequente a esses gêneros como produtos da escrita, né? Então, ler como uma função principal na escola, que é incoerente com a questão do letramento, porque se são gêneros orais que circulam socialmente também de forma oral originalmente, né, e tem todo um valor performático que é importante que sejam vivenciados de forma oral, né, mas eles são tomados já como produtos da escrita, são levados para a classe já escritos. E, né, muitas vezes, canta, brinca com o texto escrito. Abordam o gênero por via do estudo de suas características canônicas, então, parlenda é isso, e não pela ampliação de repertório, não pela fruição, né, que ensina sobre as características e os usos desses textos, né, ainda que você sistematize, mas são aulas de, né, mais do que, de fato, fruição. Tocam o conteúdo dos textos, muito frequentemente, e não o jogo de significantes próprio à função poética. Então, eu vi situação de o que aconteceu lá no Itororó, né? Eu fui no Itororó, beber água, não achei. Então, interpretação referencial, né, desses textos. E apenas 3 docentes de todas as 34 as 34 não, as 26, né, do ensino fundamental, parecem compreender o letramento em articulação, de fato, com as práticas orais. E, por fim, na alfabetização propriamente dita, também é uma exploração aquém das potencialidades do repertório. A brincadeira oral, em geral, não é articulada a situações de análise linguística, né, é separado, brinca é brincar. Analisar, aí já é o texto escrito, né? E apenas 5 docentes abordam a dimensão fonológica, mas em situações didáticas geralmente baseadas na repetição, na memorização e não numa perspectiva metalinguística reflexiva. Então, mesmo tratados oralmente para brincar, quando é para contribuir com pensar sobre a língua e se alfabetizar, são apresentados como produto da escrita. São usados como pretextos para aprender letras, sílabas, né? Os aspectos privilegiados nos 2 segmentos foram identificação de sílabas, letras e o som das letras, geralmente de uma forma mecânica e desarticulada do texto, né? E apenas 6 referências a situações de leitura e escrita de textos memorizados, né? Tal qual é indicado em alguns programas de formação. Considerações finais, pode passar. Os dados iniciais tendem a confirmar a hipótese de que esses gêneros estão presentes na sala de aula, mas não são explorados em todas as suas potencialidades, nas 3 categorias definidas, como cultura lúdica e prática de oralidade, no letramento e também na alfabetização propriamente dita, né? A pesquisa que está em andamento, né, a segunda, trará novos dados sobre essa abordagem. Eu botei algumas referências principais, pode passar. E aí, por fim, digo um verso bem bonito, digo adeus e vou-me embora. Eu vou dar a despedida, como deu, quero, depois da festa acabada, pernas para que te quero. É isso, gente. Obrigada, Liane. Muito interessante. Rita, você está aí? Estou aqui ainda. Pronto. Então, se você quiser dar seguimento,
Eu vou sair e entrar de novo, tá? Vamos fazer a situação por bloco, não é? Os 4 Isso, primeiros trabalhos, depois a gente faz os 3 últimos. pronto. E cumprindo esse roteiro, a gente chama Raniele. Aí, já colocou os... Deixa eu só pegar rapidinho o nome. O trabalho é Referenciação e Leitura, Contribuições Teóricas para a Compreensão Textual, Raniele Sampaio, Iranilde do Rosário e Marise Barros. Estou aqui. Pronto, Raniele, com a palavra, 10 minutos. Daniele vai apresentar o slide. Eu vou projetar o slide. Pronto, eu já te autorizei aí a fazer a apresentação. Veja se você consegue, por favor. Está conseguindo, Raniele? Estou. Pronto. Então, a gente passa a contar o tempo a partir de agora, tá bom? Tá ok, obrigada. Boa tarde a todos e todas. A equipe de produção deste trabalho é formada por mim, Raniele Costa, pela Iranilde Melo e pela professora orientadora Marise Aranha. Nosso trabalho tem como título Referenciação e Leitura, Contribuições Teóricas para a Compreensão Textual. A problemática que norteia essa pesquisa, né, é a seguinte: como o conhecimento acerca dos conceitos relacionados à temática referenciação pode facilitar o processo de leitura? Nós temos como objetivo geral demonstrar como os conhecimentos acerca da referenciação contribuem para o processo de leitura. Como específicos, reunir estudos que tratam da referenciação e da sua contribuição para a atividade de leitura, diferenciar os termos progressão referencial, coesão referencial, coerência e estratégias de referenciação. Então, quanto à metodologia, esta pesquisa é qualitativa no que se refere à abordagem, exploratória quanto aos objetivos e bibliográfica no que se refere ao procedimento técnico. As etapas foram as seguintes: levantamento bibliográfico, compilação de teorias que tratam das contribuições da referenciação para o processo de leitura e a diferenciação entre os termos mencionados, uma breve análise de um trecho de uma reportagem com base nos conceitos. A abordagem teórica que utilizamos é a linguística textual com enfoque na perspectiva sociocognitiva interacionista. A pesquisa ela apresenta como suporte teórico os estudos de Inge-Dorcor, Vandelias, Marcuski, Bondade e Dubois. Quanto à justificativa, nós entendemos que compreender a diferença entre alguns conceitos que permeiam essa temática promove contribuições para a atividade de leitura, já que a similaridade entre alguns termos pode interferir no entendimento de cada um desses conceitos, e há uma certa carência de estudos que visem tornar esse assunto mais acessível para estudantes e professores de língua portuguesa da educação básica. Então, essa pesquisa ela faz parte de um estudo mais amplo que está em andamento, e que trata sobre ampliar esse tipo de discussão sobre referenciação entre professores e alunos da educação básica, no caso do ensino fundamental 2. Quanto ao nosso referencial teórico, aqui nós temos as noções de língua e texto. Então, a linguística textual, conforme Marcuski, ela compreende tanto a compreensão quanto a produção de textos orais e escritos. Já a perspectiva sociocognitiva interacionista, né, ela relaciona aspectos culturais, sociais e interacionais a essa compreensão e produção textual. O texto é compreendido nessa perspectiva como um espaço de interação em que enunciadores e enunciatários eles são construídos, e a língua ela é tomada como uma atividade socio-interativa, de base cognitiva e histórica. Aqui nós compreendemos a referenciação é uma atividade
que se concretiza no discurso e exige uma visão não referencial da língua e da linguagem. Conforme Brito e Cavalcante, os objetos de discurso são construções culturais, representações regularmente sustentadas pelas atividades linguísticas. Então, essa noção de objetos de discurso está relacionada à noção de referenciação. Aqui são os resultados da nossa pesquisa. Então, nós relacionamos aí referenciação e leitura, e conforme Marcuski, a leitura e a compreensão são trabalhos sociais, que não se dão de forma isolada do contexto de vivência. E a referenciação e leitura são atividades sociais, cognitivas e interativas. Aqui nós temos a diferenciação entre alguns termos, né, progressão referencial e coesão referencial. Então, a progressão referencial corresponde à interação, identificação, preservação, continuidade e retomada de objetos de discurso. Já a coesão referencial, ela diz respeito à retomada de elementos dentro do texto, presentes ou inferíveis no texto. Então, a noção de progressão referencial está mais ampliada que a noção de coesão referencial, porque ela leva em consideração os critérios de textualidade, como a situacionalidade, o contexto, né, que a produção está inserido, a compreensão, e também, entre outros critérios de textualidade. A coerência ela faz com que um texto faça sentido para os usuários, devendo ser entendida como um princípio de interpretabilidade. Aqui nós temos também a noção de estratégias de referenciação. Nós acreditamos que o processamento discursivo ele é estratégico, e aí ele pode ser, as estratégias de referenciação podem ser de construção, por meio da qual o referente textual, até então não mencionado, ele é introduzido, reconstrução, quando esse elemento ele é retomado, e desfocalização, quando um novo objeto de discurso surge no texto e torna-se foco. Aqui nós temos uma breve análise da reportagem titulada Retrato Mais Que Feminino, documentário mostra o cotidiano durante a pandemia. Então, aqui é a fala da Beatriz Gregory, e ela diz assim: os valores culturais do patriarcado ainda se fazem presentes hoje. Dessa forma, os cuidados e tarefas domésticas ainda recaem principalmente sobre as mulheres. Com a família toda na residência, a mulher precisa se desdobrar para manter a casa limpa, preparar comida, cuidar das crianças e das tarefas escolares. Então, aqui nós temos 3 questões para nos orientar nessa análise. Então, como ocorre a progressão e a coesão referencial? Então, a progressão ela ocorre por meio da introdução do objeto de discurso, os valores culturais do patriarcado, que é retomado por esses outros objetos, né, aí durante esse trecho, e dessa forma ocorre a progressão referencial. Então, aqui nós temos um exemplo também de coesão referencial, que no caso é a retomada da palavra residência, que é retomada pela expressão casa limpa, durante aí esse trecho. Quais estratégias de referenciação são utilizadas? Então, foram utilizadas aí estratégias de referenciação de construção textual e também de reconstrução textual. Então, ao mesmo tempo que esse referente ele é introduzido, ele é retomado por outras expressões. A coerência, então, nós entendemos que isso é possível a partir do entendimento da relação entre linguagem, mundo e pensamento, interações discursivas, pois esse texto ele é coerente por fazer parte, né, da atualidade ou abordar a cultura machista inserida em um contexto de pandemia. E aqui nós temos as nossas conclusões. Então, a referenciação e a leitura são atividades sociais, cognitivas e interativas, e entendemos que ampliar o conhecimento acerca desses termos, tornando-os mais compreensíveis, é necessário não só no ensino superior, mas também da educação básica, para professores e alunos de língua portuguesa, pois isso facilita a compreensão textual e a aprendizagem de leitura. Aqui estão as nossas referências. E obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Raniele. Parabéns pela apresentação. Depois vamos abrir para o debate. Viu? Muito obrigada. Vamos chamar agora, não é, Rita?
o próximo grupo, que é o uso das mídias como ressignificação da mediação pedagógica para o ensino da leitura nos anos finais do ensino fundamental. Um olhar sobre a realidade no estado do Maranhão, com Emídia Pereira, Valda Silva e Paula Silva. O grupo já está aí? Isso. Por favor, a pessoa que vai apresentar se identifique para a gente poder autorizar você. Emídia. Valda e Paula, né? Pronto. Emídia, você pode liberar. Emídia que vai fazer? Tá, vou liberar. Tá? Pedir a Raniele para ela desconectar os slides dela. Acho que é Glauber que faz isso, não? Sou eu quem faço, professora, pode deixar, viu? Pronto, Emília, já está autorizada aí, tá bom? Tenta aí para ver se você consegue. É um botão aí que fica próximo ao microfone e essa câmerazinha, Bom, tá? já projetei. Todos conseguem ver? Sim, professora. Vou voltar aqui. Pois bem, posso iniciar, né? Podemos? Pode sim, Emídia. Sim. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Emídia, do PPGEB UFMA, e juntamente com as minhas companheiras Paula Ticiane e Valda Ribeiro, produzimos aqui um trabalho em torno de uma pesquisa intitulada O uso das mídias como ressignificação da mediação pedagógica para o ensino da leitura nos anos finais do ensino fundamental. Um olhar sobre a realidade no estado do Maranhão. Então, um estudo acerca desses desafios, dessa realidade, e uma análise em torno dessa possibilidade de uso das mídias como ressignificação desse processo de ensino-aprendizagem da leitura. Aqui, inicialmente, nós colocamos alguns pontos que nos motivaram a essa pesquisa e que serão melhor enfatizados durante o nosso trabalho. Então, primeiramente, nós temos a relevância que há no processo de formação da competência leitura dos nossos estudantes, né? Especialmente aqui do ensino fundamental, tendo em vista o contexto atual, né? E o próprio desempenho acadêmico desses estudantes. Daí nós observamos um baixo desempenho dos estudantes nos anos finais do ensino fundamental, no que se refere às instituições públicas do estado do Maranhão, né, que nós vamos ver daqui a pouco através dos indicadores do SAEB. E isso nos chega como desafios, mas nós podemos visualizar possibilidades de aprimoramento dessas práticas leitoras e vislumbramos as mídias como ferramentas pedagógicas que poderão ressignificar essas práticas, viabilizando uma maior diversidade de gêneros nesse processo de ensino-aprendizagem da leitura, gêneros impressos, gêneros digitais. As mídias vêm como possibilidade de acesso a esses suportes, como também aos gêneros. O nosso objetivo foi analisar o uso das mídias como instrumentos de ressignificação do processo de ensino da leitura nos anos finais do ensino fundamental. Nosso foco de estudo nos anos finais. Quanto à nossa metodologia, nós utilizamos da pesquisa bibliográfica com foco em Solé, que vem tratar dessas estratégias de leitura, no que se refere ao trabalho no ensino de leitura, no ensino fundamental. Zacarias, Carvalho Neto, Rogi Moura, que trazem uma abordagem aí sobre o uso dessas mídias no âmbito pedagógico, né, como ferramentas de ressignificação e de melhor qualidade para o processo de ensino. Também nos utilizamos da pesquisa documental, em que tomamos por base alguns documentos legais, como a Base Nacional Comum Curricular e o documento curricular do território maranhense, que nós vamos citar outros elementos aí daqui a pouco, dados a respeito deles, né? Então, com estes documentos, nós obtivemos alguns dados para análise, como também são documentos que estabelecem orientações acerca do currículo, do ensino da leitura no componente de língua portuguesa, definindo melhor habilidades, competências, essa diversidade de gêneros que precisam ser trabalhados e oferecidos, possibilitados, né, acesso aos nossos alunos. Daí nós trouxemos
Aqui são dados retirados lá do DCTMA. O DCTMA, quando eu vou me referir, é o Documento Curricular do Território Maranhense. Aqui são algumas evidências oficiais desses desafios que nós temos no ensino da leitura, referentes ao Estado do Maranhão, e se tratando das escolas públicas. E nós vamos dar destaque aqui ao ensino fundamental nos anos finais. Esse primeiro gráfico, que é o gráfico 1, nós temos um demonstrativo comparado com os indicadores do IDEB desde o ano de 2005 até o ano de 2017, em que nós temos um comparativo entre a média nacional, regional e estadual. E nós vamos observar aqui que, em relação a essas médias, o Maranhão mantém-se com uma média abaixo da média do Brasil e da região Nordeste, isso nos anos iniciais. Agora a gente perceba um processo de evolução, Já no que se refere aos anos finais, nós temos aqui um gráfico 2, que apresenta esses resultados, também referentes a esses anos, de 2005 a 2017. Podemos perceber, da mesma forma, um processo de evolução. No entanto, o Maranhão permanece abaixo da média nacional, abaixo da média regional. E o que nos preocupa aqui é a média do Maranhão nos anos finais, 3,7, e a média do Maranhão nos anos iniciais, que está bem maior. Então, o nosso foco de estudo, de preocupação aqui, de análise, está voltado para os anos finais, exatamente considerando esse referente aqui de análise, que são os indicadores do SAEB. E por que tomar isso como referente para a nossa análise, quando se trata do estudo de leitura, do ensino de leitura? Nós sabemos que os descritores avaliados no SAEB, no componente de língua portuguesa, estão voltados para as habilidades de leitura, das mais elementares às mais complexas. Portanto, é um reflexo. Aqui há um reflexo dessa qualidade de ensino, dessa qualidade do processo de desenvolvimento dessas práticas leitoras em sala de aula nas escolas públicas. Então, diante desse cenário, desses desafios, nós trouxemos a proposta do uso das mídias como instrumentos de ressignificação dessas práticas leitoras, no intuito de superação desse cenário e de superação das formas obsoletas que nós temos observados nas escolas públicas do Maranhão, o uso do livro didático como única ferramenta de ensino e se torna a única fonte de textos para o ensino da leitura. Então, o uso dessas mídias poderia ser uma possibilidade de diversificação desses suportes e desse trabalho. E o que seriam essas mídias, e por que elas poderiam ser instrumentos de ressignificação dessas práticas? Carvalho Neto considera que mídia é o meio que transporta a informação que parte de uma fonte determinada ou indeterminada, isto é, uma ferramenta através da qual é possível implementar processos que, no âmbito educacional, podem se constituir como um auxiliar de alta eficácia nos processos pedagógicos. Roge Moura vem reiterar esse conceito de mídia como meio e traz também aqui uma classificação sobre essas mídias, que a mídia pode ser impressa, a mídia pode ser eletrônica, pode ser digital. Então, nós temos aqui, desse modo, um conjunto de meios que poderão facilitar esse trabalho de mediação pedagógica no ensino da leitura, possibilitando assim essa diversidade de acesso aos suportes, aos gêneros, às diversas modalidades de apresentação dessas linguagens, visto que nós temos as mídias impressas, eletrônicas, digitais, que poderão enriquecer esse trabalho e possibilitar essa aprendizagem dos nossos alunos. Quanto aos resultados, diante dessas análises, o que esse nosso referencial teórico nos deixa como resultados, como conclusões? Que Carvalho vem dizer que é possível associar as mídias digitais e analógicas no processo de integração dessas mídias em diferentes momentos e espaços de aprendizagem. Zacarias também propõe que é possível a articulação do universo digital com o impresso. Portanto, o que nós temos aqui, a ideia de que nós não estamos propondo o uso de uma mídia, por exemplo, a digital, em detrimento de outra, mas é a possibilidade do uso dessa diversidade
como forma de viabilizar o acesso aos suportes, aos diferentes gêneros, aos alunos e, consequentemente, ressignificar esse trabalho com o ensino da leitura. De modo que ele se torne mais significativo, mais interativo, até porque o que nós vamos também considerar aqui, a realidade das nossas escolas, né? Nós temos escolas que oferecem condições, internet, temos, caras, né? Mas temos. E as outras onde não tem? Então, nós temos as possibilidades de atendimento, de trabalho, conforme a realidade. Nós precisamos considerar essa realidade e oferecer aquilo que for possível aos nossos alunos. As nossas considerações finais, né? Sabendo que ressignificar as práticas leitoras desenvolvidas no contexto escolar é sempre uma necessidade, é sempre necessário. Daí também vai permanecer essa possibilidade de outras investigações, de outros estudos e mesmo de aprofundamento de uma pesquisa como esta que nós estamos, desse modo, analisar essa realidade, esses contextos e propor medidas de intervenção e de melhor qualidade de ensino dessas práticas leitoras. Aqui são as nossas referências utilizadas no processo de pesquisa, e ficam os nossos agradecimentos e nós permanecemos aqui à disposição para as considerações e os questionamentos, se houver. Obrigada a todos. Obrigada, Emídia. Já já a gente debate. Então, Rita, vamos mais uma apresentação, não é isso? E aí fechamos o bloco de 4. Isso, perfeito. É isso? Eu sou Alessandro, isso. Então, vamos começar com Alessandro e Rosicleide, né? Risocleide, Aparecida. Critérios de avaliação de livros didáticos de alfabetização. PNLD 1998 a 2016. Um estudo sobre o eixo produção de textos escritos. O professor Alessandro já está aí? Já. Boa tarde. Boa tarde, vocês estão me escutando? Sim. Certo. No caso, eu já posso compartilhar a tela? Então vai ser a Risocleide que vai ser a apresentadora, certo? É a Risocleide que vai apresentar, isso que eu ia explicar. Embora eu seja o primeiro autor, o trabalho, na verdade, é da Risocleide, porque é resultado do trabalho de iniciação científica que ela fez sob minha orientação. Por conta das regras do evento, ela não poderia ser a primeira autora. Então, eu figuro como primeiro autor, mas, na verdade, sou o orientador do trabalho, que faz parte de uma pesquisa maior. Então, a Risocleide vai apresentar. Pronto, Risocleide, o seu usuário já está habilitado. Faz o teste, por favor, para ver se você consegue. Sim, obrigada. No caso, não está aparecendo a opção de apresentar. Calma. Vocês conseguem ver? Agora sim. Pronto. Não, agora aí começou, entrou agora. Você precisa, ampliar. Isso, pronto, agora está ok. Pode começar. Certo. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. O meu nome é Risocleide, como já foi anunciado. Eu sou estudante concluinte do curso de licenciatura em Pedagogia da UFPE, Centro Acadêmico do Agreste. E esse estudo foi realizado juntamente com o professor Alexandro da Silva, que é docente da mesma instituição. E esse trabalho, como ele já tinha dito, é fruto de uma pesquisa realizada de iniciação científica, tendo como título Critérios de Avaliação de Livros Didáticos de Alfabetização, PNLD 1998 a 2016, um estudo sobre o eixo produção de textos escritos. Então, na introdução, destacamos, a partir de Batista e Costaval, 2004, que o livro didático é, sem dúvidas, um dos recursos pedagógicos mais utilizados no cotidiano da sala de aula. Por essa razão, parece desempenhar um importante papel na definição do currículo escolar,
No entanto, essa não é uma realidade somente do Brasil. Chartier 2007 nos aponta que na França os professores também utilizam os livros didáticos, embora também utilizem outros recursos textuais. Durante muito tempo, aqui no Brasil, o recurso utilizado foram as cartilhas, que em uma pesquisa realizada por Moraes e Albuquerque, na cidade do Recife, Pernambuco, em 1990, constataram que essas cartilhas traziam os chamados pseudotextos, que não levavam os estudantes a refletirem sobre a nossa língua e não apresentavam atividades que contemplassem a produção textual. Foi só a partir da implementação do Programa Nacional do Livro Didático que essas cartilhas elas foram sendo progressivamente substituídas pelos chamados novos livros didáticos de alfabetização. Então, o PNLD, ao instituir critérios de avaliação para esses livros, e ao avaliá-los, a partir desses critérios, legitima determinadas perspectivas teóricos metodológicas e, ao mesmo tempo, impulsiona mudanças nesses materiais. O trabalho que agora apresentamos se inscreve nessa problemática, considerando que esses critérios de avaliação situam-se em um campo de consensos e disputas em torno da alfabetização. Assim, apresentamos como objetivo geral analisar, ao longo do tempo, os critérios utilizados pelo PNLD para avaliação de livros didáticos de alfabetização no que se refere aos conhecimentos e capacidades relativos ao eixo de ensino produção de textos escritos. Como objetivos específicos, identificar conhecimentos e ou capacidades contemplados nos critérios de avaliação do PNLD relativos à produção de textos escritos, identificar mudanças e permanências nos conhecimentos e ou capacidades contemplados nos critérios de avaliação relativos à produção de textos escritos e identificar os conhecimentos e ou capacidades mais e menos recorrentes nos critérios de avaliação dos livros didáticos no que se refere ao eixo produção de textos escritos. Na metodologia, utilizamos a análise documental, baseados em Laville e Dion, 1999, e utilizamos os guias do PNLD em suas edições 1998, 2000, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 e 2016. Os dados eles foram tratados a partir da análise de conteúdo de Bardan 2004. Nos resultados da pesquisa, destacamos que, os guias do PNLD investigados, nós focalizamos especificamente nas fichas de avaliação, que essas fichas elas contêm conhecimentos e capacidades para cada eixo do ensino da língua portuguesa. E o nosso foco foi justamente na produção de textos. Ao analisar esses critérios, organizamos os dados em 13 categorias. E chamamos categorias porque alguns desses critérios presentes nas fichas permanecem com a mesma nomenclatura e outros nós agrupamos em função de sua proximidade temática. Esse quadro continua no próximo slide, como vocês podem ver, e a partir desse quadro conseguimos visualizar os critérios de avaliação definidos pelo PNLD nas edições investigadas. Conseguimos também perceber a quantidade de vezes que cada critério aparece e em quais anos. E também, dessa forma, conseguimos identificar uma ampliação da quantidade desses critérios ao longo dos anos. Percebendo também aqueles critérios que são mais recorrentes e os menos recorrentes. Como os critérios mais recorrentes, destacamos a consideração das condições, contexto de produção e circulação do texto, que aparece 7 vezes em todas as edições analisadas, e a contribuição para o planejamento, escrita, revisão e reelaboração dos textos, que aparece 5 vezes, não marcando presença apenas em 1998, no PNLD de 1998 e no de 2000 e 2001. Como os critérios menos recorrentes, destacamos alguns. A presença de diferentes letramentos presente nos guias de 2013 e 2016, a proposição de temas adequados ao universo de referência da criança, presentes em 2013 e em 2016, e a contribuição para a construção da forma composicional do texto, presente em 2004. E desses critérios, destacamos alguns elementos. Daqueles mais recorrentes, consideramos que eles também foram os que permaneceram ao longo do tempo.
E dos menos recorrentes, consideramos que, embora alguns critérios tenham pouca aparição, eles estão presentes nas edições mais recentes por nós analisadas, que é 2013 e 2016. E mesmo aqueles que só aparecem nas edições mais antigas, consideramos que eles podem ter sido incorporados em outros conhecimentos e capacidades. Quanto aos critérios mais recorrentes, destacamos a importância deles a partir dos autores e em relação à consideração das condições, contexto de produção e circulação do texto, destacamos a partir de Marcuski e Leal, 2009, que na perspectiva de tornar a elaboração textual como objeto de ensino, é fundamental explicitar parcial ou amplamente as condições de produção e de circulação. E quanto o critério de contribuição para o planejamento, escrita, revisão e reelaboração dos textos, destacamos a partir de Moraes e Ferreira, 2007, que produzir textos exige a preparação, o manejo conjunto da seleção, tanto do que dizer, como das formas de expressá-lo. E pressupõe não só botar o que pensou no papel, mas revisar, reelaborar, até chegar a uma edição final. E nas nossas conclusões, destacamos que as discussões em torno da alfabetização, especificamente sobre a produção textual, que se fazem presente no PNLD, impulsionam mudança nos livros didáticos que chegam até as escolas públicas de todo o país. E a importância que se dá à produção de textos, elas vem aumentando, e constatamos isso a partir da frequência e da ampliação desses critérios referentes ao eixo didático, produção de textos. Neste sentido, consideramos que as discussões em torno da alfabetização, ao adentrarem no PNLD, garantem não só a inserção de diferentes conhecimentos e capacidades relacionados à produção de textos escritos, como também garantem a possibilidade de uma qualidade nesses livros didáticos de alfabetização. Então é isso. Obrigada estão aqui as nossas referências e obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Risocleide, né? Isso. E professor Alex. Então, vamos fazer o seguinte, Rita, eu acho que a gente pode voltar aqui, né? Abrir esses 10 minutos de debate, perguntas, para os primeiros 4 trabalhos apresentados. Não é isso? Rita, tá aí? Isso, estou aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Gente, vamos abrir agora. Nós tivemos 4 trabalhos. Então, o grupo, você quer começar comentando algo, Rita? Eu já fiz até algumas colocações no chat, né? Isso. Aí a gente vai economizando tempo. Parabenizo aos 4 grupos e autores que apresentaram os projetos. Eu teria alguns pontos de cada um, coisa que eu já coloquei também no chat, mas eu acho que agora é o momento, esses 10 minutos, para a gente abrir para quem tiver alguma pergunta, uma dúvida, algum complemento a fazer em relação aos trabalhos. Isso, já parabenizar a Ana. No chat tem sim algumas perguntas. Tem pergunta para o trabalho de Emídia. Isso. Deixa eu tentar só resgatar aqui no chat a pergunta feita por Elza. A limitação no uso diversificado de mídias ou diálogo entre elas como meio de acesso à leitura no espaço escolar é um entrave para a formação do leitor. Professora Emídia, qual o seu ponto de vista sobre isso? Essa é uma pergunta feita. Nos demais, a gente percebe que tem vários elogios, né? Parabenizando. O tempo é curto, a gente admite essa. Então, a gente passa para a professora Emídia, né? Que ela possa responder a pergunta de Elza Sueli. Isso. Pois bem. Quando se limita, há sim um entrave, porque você limita o universo, né, de leitura, universo literário, que esse aluno poderia ter acesso, porque muitas vezes o acesso que ele tem à leitura, a textos, é somente a escola, o ambiente escolar. Então, a escola precisa possibilitar esse acesso a essa diversidade, a esse numerosos gêneros que existem. E isso, com certeza, vai enriquecer o trabalho e, certamente, vai ressignificar essa aprendizagem do aluno. É claro que somente a diversificação do material,
dos suportes, como também das estratégias, porque isso requer a diversidade de estratégias, como o Solé propõe, isso não é suficiente porque vai depender desse processo de sistematização, das intencionalidades, de planejamento do próprio professor, de como ele vai desenvolver isso e o que ele vai significar nesse texto. Como alguma das nossas colegas aqui já apresentou, muitas vezes os conceitos, os conhecimentos linguísticos gramaticais são priorizados, e aqui a gente quer que o trabalho com o texto, com o seu significado, né, seja priorizado e seja trabalhado em sala de aula. Por isso a proposta do uso das mídias e da maior diversidade de material, de gêneros, para esse trabalho. Obrigada, Emídia. Eu acho que teu trabalho, de alguma forma, dialoga um pouco com o trabalho de Liane, né, de Lica, quando pensa também nessas outras possibilidades, a pesquisa de Lica, e aí ela vai poder falar um pouquinho mais, né, que é justamente perceber que esses textos, eles muitas vezes entram no espaço da sala de aula como um pretexto, né, como um pretexto, né, como um apêndice na concepção. E aí o professor Arthur, pela manhã, falava disso, né, como, inclusive, nesses documentos oficiais, eles não priorizam a compreensão leitora, principalmente nos anos iniciais, e que isso acaba gerando um grande problema, porque a gente, né, utiliza os textos como pretexto, ou nem utiliza, cria textos que não são efetivamente texto, mas um emaranhado de palavras para se trabalhar concepções fonológicas, né, quando trabalhado. Então, é interessante perceber como a tua pesquisa, a pesquisa de Lica, e para as outras duas também, principalmente a de Alessandro com Rizocleide, que trazem também, assim, como, na verdade, as pesquisas nessas áreas vêm contribuindo para que a gente pense e possa explorar. E aí a grande pergunta que fica para todos nós é como é que essas pesquisas elas têm contribuído e tem impactado no dia a dia das escolas. A gente tem feito algumas pesquisas interessantes, são muitas pesquisas, e muitas vezes nós que somos professores, eu, por exemplo, sou da área de estágio, quando nós chegamos no espaço da escola, a gente ainda percebe uma grande distância entre as pesquisas realizadas e a implementação da prática. Então, eu queria trazer isso para o debate também. Interessante, Rita, porque nesse sentido, eu acho que um tema que a gente tem que trazer é a questão da difusão desses trabalhos de pesquisa, né? Imagine que aqui em 10 minutos é complicado você apresentar tudo, mas a gente tem que estar buscando formas de difundir o conhecimento, que é uma base fundamental da produção de conhecimento na universidade, seja através de livros, de artigos, ou da presença mesmo, do contato do pesquisador diretamente com as comunidades ao qual ele destina aquele trabalho, né? Assim vai ter um impacto, de fato, social. Então, eu queria parabenizar também a todos os 4 grupos, destacar aí a apresentação da professora Liane, que foi bem interessante, porque é um trabalho bem honesto, vamos dizer assim, com a natureza da cultura da criança, né? A cultura lúdica é um trabalho que respeita a condição de natureza da criança, que é o brincar, que é o lúdico. Então, Liane faz essa abordagem, que ela bem diz, não é de hoje, é um trabalho já que ela vem realizando há muito tempo, que a gente tem informação, acompanha, e é um trabalho muito preocupado com o brincar, com o lúdico, né, nessa prática, né, de garantia de produção de gêneros textuais na alfabetização de crianças. O trabalho Ana, de inclusive, Liane pediu inscrição também, tá? Depois que você comentar. Sim, eu só vou comentar rapidamente os 4 trabalhos. O trabalho de Raniele também muito interessante, sólido. Me veio eu pensei, né? Veio um pensamento muito interessante quando ela diz que o conceito de língua para ela é língua no sentido sociopolítico, socio-histórico e cultural. E me veio muito assim o desafio que no Brasil nós temos, porque no geral a matriz que a gente utiliza sempre nas práticas de alfabetização é de uma matriz muito mais eurocêntrica. A gente, de certa maneira, minimiza muito o trabalho com as línguas originais, né, dos povos originais, sejam africanos, brasileiros, né, afro-brasileiros, sejam dos povos indígenas. Eu vi que tem algumas indígenas aqui que podem contribuir com a gente, né,
nessa defesa de valorização de outras possibilidades de matriz no campo também da linguística. A gente brinca que a língua portuguesa deveria ser entendida, no mínimo, como afro-euro-indígena, não é? Para a gente validar nas práticas também de alfabetização esses 3 eixos, se é que a gente realmente entende a língua como sócio-histórica, como política e como dimensão histórica também. Então, acho que é uma luta dos alfabetizadores validar outras matrizes no campo da língua que nós entendemos que é materna. Então, é um debate aí que eu acho que vale a pena a gente fortalecer se houver tempo. A questão das mídias, eu já coloquei no chat, acho muito importante, super contemporâneo esse trabalho, né, de Emília, Paula e Valda, porque é um trabalho que traz uma contemporaneidade muito interessante, porque trabalha com mídias, e uma visão online também da alfabetização. Então, nós, como alfabetizadores, temos também que enfrentar esse desafio, que é o desafio do uso de novas mídias nas práticas de alfabetização e da educação online. Hoje mesmo, à noite, 20 horas, eu tenho um encontro com o grupo da comunidade onde nós fazemos a CCS, né, atividade de extensão aqui na universidade. Nós vamos ter uma reunião com crianças e pais para falar exatamente um pouco desse lugar da alfabetização lá e da visão que eles têm da necessidade de uma alfabetização que se utiliza de novas tecnologias, das mídias digitais, e que é um desafio, está sendo um desafio para a comunidade, porque é uma comunidade carente que não tem muito acesso a tecnologias digitais. E, por fim, o PNLD, que vocês trazem tão bem, eu acho que todos os programas de governo, eles não têm que serem apenas validados, né? Precisam ser avaliados, criticados, analisados, até para que sejam melhorados depois, né? Então, eu penso que é um trabalho também muito rico, que, de fato, concordo com os autores que ele traz, o PNLD traz uma mudança de perspectiva interessante das cartilhas para novas formas de pensar o livro didático na alfabetização, mas eu entendo que, como política de governo, com mudança de governo, muda também, às vezes, o sentido dos programas. Então, a gente tem que estar acompanhando isso de maneira bem clara, né? Bem consciente. Mas, no geral, parabenizar os 4 trabalhos excelentes apresentados agora. Liane pediu inscrição. Acho que a gente tem mais alguns minutinhos antes de passar para o próximo bloco. Liane, por favor. Então, eu queria só comentar isso mesmo, né, da questão dos gêneros, né, porque às vezes até mesmo os estudos, né, eles virando uma certa moda em alguma medida, terminam atrapalhando um pouco as práticas também, né, então, assim, eu penso que essa questão da diversidade de gêneros, a gente precisa fazer pesquisa na escola o tempo todo, né, para poder ver como é que esses discursos estão chegando realmente na escola. Da mesma forma que eu falo, os textos da tradição oral estão lá, mas estão como lá, né? Eu mesmo tive a oportunidade, não é o foco da minha pesquisa, outros gêneros, mas eu tive a oportunidade de ver coisas que são assustadoras, tipo assim, a professora passar como tarefa de casa, escrever uma página de diário, e aí no outro dia pedir algumas crianças para lerem suas páginas de diário, já aí, né, saindo da função social desse gênero, que é um gênero que não é para ser divulgado para os outros, né? É de fórum íntimo. Além disso, disse para uma das meninas que leram que aquilo não era diário, porque não começava com o querido diário, né? Ou seja, eles trabalham de uma forma modelar, canônica, né? E, em vez de ser os gêneros nas práticas interativas, nas interações discursivas, vira uma coisa artificial, instrumentalizada, né? Palavrosa, explicuda dos gêneros, e geralmente das características formais e não dos usos, né? E dos hibridismos que às vezes tem muito fortemente. Você dá o que é modelarmente uma receita culinária, você pode achar receita culinária de jeitos bem diferentes. Então,
a minha birra com essa coisa, né, de como isso chega na escola. Então, é preocupante. Então, a gente tem que continuar fazendo pesquisa na escola para ver como é que está fazendo isto na escola, o tempo todo, constantemente. Porque não é evidente que essa transposição vai ser como na teoria está lindo ali. Mas a transposição não é assim. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro junto com eles, pensando junto com eles. E aí eu só acredito na formação de professor que seja assim, né? Lá, junto com eles, porque senão você não percebe essas apropriações equivocadas das teorias, né? É nesse sentido. E a minha defesa são de que a tradição oral são gêneros privilegiados para a alfabetização, porque traz essa dimensão poética, essa dimensão imaginária, simbólica, que eu acho que para a alfabetização de criança é fundamental, né? Então, eu tenho uma certa birra com a quantidade de textos funcionais que tem na escola, né? Receita de bolo, bula de remédio, não que não estejam, né, presentes, mas virou um foco nisso muito grande e a gente está perdendo um pouco essa outra linguagem, essas outras manifestações da linguagem literária, argumentativa e poética, que são muito importantes para a formação, inclusive, dos sujeitos mais críticos, dos sujeitos mais inteiros que a gente está precisando formar no mundo do jeito que o mundo está hoje. Era isso. Obrigada, Lica, pelas contribuições. Acho que essa discussão sobre o espaço da escola, Raimundo também traz aqui no chat, né? A escola deve ser o ponto de partida e de chegada. Eu também coloco que nós, enquanto professores das academias, também não podemos nos cercar ou nos isolar, né? Acho que quando o Ana traz aí o trabalho que ela tem mais tarde, eu também tenho um trabalho de extensão hoje no final da tarde. Então, assim, esse diálogo que nós precisamos cada vez mais estreitar com a escola básica, não no sentido de que nós vamos levar, mas no sentido da concepção da extensão de que nós aprendemos e dialogamos nesse processo. Então, assim, as práticas, nós percebemos como pesquisadores, como professores, que muitas vezes a prática, ela destoa um pouco dos estudos, mas eu acho que é papel nosso da academia também fazer um processo de escuta e de intervenção colaborativa, né? Eu acho que esse espaço e esses trabalhos aqui, eles mostram muito desse sentido também. Não basta para a gente usar o espaço da escola como campo de pesquisa. Eu acho que a gente precisa, enquanto instituição, principalmente pública, dar esse retorno, fazer um diálogo, né, de uma escuta sensível, criteriosa, cuidadosa, e sem esse lugar de que a academia é o lugar que tem o saber pronto e acabado. Né? A academia precisa ser esse lugar de escuta, do diálogo, de uma intervenção colaborativa. É nesse sentido que eu acho que a gente precisa assumir o desafio, como a gente está colocando mais cedo. Né? Eu não sei, Ana, se você percebeu, no chat não vi nenhuma pergunta a mais. Não sei se mais alguém gostaria, senão a gente partiria para o próximo bloco, né? Pelos nossos horários. Podemos. Né? Podemos. Pronto. Então, nós temos no próximo bloco, começando com o trabalho de Érica, de Ruama e de Vitor Ravel, que é letramento literário na formação de pedagogas, desafios e perspectivas. Tá? Ana, eu vou deixar você aí coordenando e vou dar uma saidinha rápida. Está sem áudio o seu. Está sem áudio. Você volta um pouquinho antes, né, do final? Porque eu tenho que ir para outra sala, coordenar lá, e lá não tem um vice. Aí eu estou sozinha na outra sala, viu? Tudo bem. Vamos passar para os meninos, então. Então, vamos lá. Já chamou o próximo? Letramento literário na formação de pedagogas. Érica, Ruama e Vitor. Ô, Cláudia, você pode colocar que eu vou fazer a projeção dos slides. Érica Bastos Silva, isso? Isso. Pronto, Érica, já está liberado. Por favor, tente aí. Estou tentando aqui. Espera aí. Ai, meu Deus. Restaurar a apresentação, será que é isso? Apresentação. Às vezes demora um pouquinho por causa da internet, mas ele vai.
Eu vou em qual lugar? Em compartilhar sua tela, não é isso? Isso. E aí, vem para cá. Não sei, já está compartilhada? Só um minutinho. Acho que ele está processando. Uhum. É isso mesmo? Vocês estão vendo? Ainda não. Ai, meu Deus. Mas eu Não, tranquilo. já encaminhei para o seu e-mail, viu, Glauber? Já só mais alguns segundozinhos, porque se ele não atualizar, pronto. Aí agora, deixa eu ver aqui se ele atualiza. O Vitor vai apresentar contigo? Vitor, nós três vamos apresentar. Uma organização para os três apresentarem. Pronto. Mas os slides vai projetar no meu computador. Pronto. Aí o Vitor, Ravel e a Ruama também, a Ruama Moreira. Me diga uma coisa, para a sua tela, ele está apresentando aí como se fosse uma apresentação de PowerPoint? Na minha tela está uma apresentação de PowerPoint. Posso tentar voltar aqui, mas... Faz de novo, por favor. Tá, eu vou fazer de novo. Vou aqui, compartilhar de novo a tela inteira e compartilhar. Aí agora já não quer ir. Tá. Eu vou cancelar e tentar de novo. Espera aí. De novo, a tela inteira. Compartilhar. Mas não está indo. Não está indo, né? Não. Espera aí. Deixa eu selecionar esse aqui. Vamos ver se agora vai. Foi? Agora sim. Sim. Pronto. Ok. Agora tem que ampliar. E agora vocês estão vendo bem? Todos. Pronto. Então, gente, deixa eu... Pronto. Apareceu, né? Então, a gente tem uma apresentação assim, dos três falando, né? Porque é um trabalho de uma autoria de 3 pessoas. Então, primeiro a gente quer parabenizar a Universidade Federal da Bahia, aqui no nome representada pela professora Ana Kátia, né? Pela ousadia, né, de promover o EPEM, promover esse evento, um evento dessa amplitude aqui, nesse ambiente virtual, não é? Que a gente está percebendo que é um desafio cotidiano no ensino, é um desafio também agora nos eventos. Então, parabéns à Universidade Federal da Bahia e parabéns aos organizadores do EPEM. O nosso trabalho é o letramento literário na formação de pedagogas, desafios e perspectivas. Ele é um trabalho que a gente desenvolve dentro da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, filhinha da UFBA, né? E esse trabalho é resultado de um trabalho de iniciação científica. Essa pesquisa já está no 4º ano, mas os resultados da pesquisa que a gente vai apresentar agora são os resultados do ano de 2018 e 2019. Então, a gente fez esse estudo, né, de formação literária de pedagogos, que é uma coisa que me instiga muito pessoalmente, porque eu trabalho com 5º, 6º e 8º período, e a gente vê, às vezes, que essas estudantes não conhecem textos literários, às vezes até os clássicos, assim, né? Por exemplo, da educação infantil Ziraldo, Ana Maria Machado, e essas professoras estão se formando para serem professoras que vão ensinar a ler, né? Então, é uma preocupação aí que a gente tem há um tempo, e o trabalho ele é vinculado a um projeto maior, que é do Grupo de Pesquisa e Extensão Leia, que é Leitura, Escrita, Identidade e Artes. Então, desde 2016, a gente vem desenvolvendo atividade de pesquisa e extensão sobre essas temáticas. E os nossos bolsistas, a bolsista Ruama Moreira da França, né, que segue aí no Leia, nesse projeto, e o Vitor Ravel, que nesse ano 2016, 2019 2020, foi um bolsista ali do CNPq. Então, essa pesquisa teve esse financiamento aí do CNPq.
Introdução. Sabe-se que a profissional da área de pedagogia são as responsáveis pela inserção da criança no universo escolar. Cabe ainda à pedagoga possibilitar o aprendizado da leitura e da escrita sistematizada. Esse processo, que a princípio pode parecer simples, é imerso em complexidades. Há, na alfabetização, uma demanda de conhecimentos linguísticos, níveis de aprendizagem da língua escrita. Existe também a necessidade de reconhecer e mediar as heterogeneidades da sala de aula. Há ainda, na contemporaneidade, o propósito de ensinar a leitura, utilizando para isso diversos gêneros textuais, destacando-se nesse aspecto os usos da literatura, vistas a formar leitores. Sob essa última perspectiva, serão tecidas as considerações desse texto. Consenso entre muitos pesquisadores, Pajulu 2009 e Cosson 2014, que no ensino profícuo da leitura, o docente seja um bom leitor e conhecedor de vários textos. Nesse sentido, nesse trabalho, acontece a formação de pedagogas para o trabalho com a leitura literária nas escolas, pelo viés do letramento literário. Por isso, os objetivos da nossa pesquisa foram investigar a formação literária de estudantes do curso de Pedagogia, destacando a importância da discussão que fomentasse a ampliação de práticas de leitura e de conhecimento sobre a literatura para a formação de leitores pelo viés do letramento literário. Externar a necessidade de uma formação literária nos cursos de Pedagogia e ressaltar a importância da literatura na formação humana. Assim, pela preocupação em uma formação de qualidade para futuros leitores, pensamos que, se é uma das funções do pedagogo apresentar o universo da literatura aos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, despertando neles o gosto pela literatura e pelo ato de ler, cabe-se, então, investir em uma formação literária para as futuras pedagogas, destacando sempre discussões que fomentem a ampliação de práticas de leitura e de conhecimento sobre a importância da literatura para a formação de leitores pelo viés do letramento literário. E aí, gente, assim, a gente teve algumas pesquisas teóricas, né, que claro que cabem ali nessa discussão sobre os multiletramentos, especialmente respaldado na perspectiva do letramento literário, né, de Cosson, do professor Rildo Cosson e da professora Graça Paulino, porque a gente pensa na literatura como uma construção, né, literária de sentidos, né, essa perspectiva do letramento literário na literatura, não apenas naquele universo de aprender a ler de modo mecânico, né? Mas a gente pensa ali na literatura para a vida, na literatura como um viés de acesso a um universo artístico, a um universo de apreciação literária, não é? E essa discussão abarca algumas, né? Essa concepção abarca algumas discussões que são, né? Que a gente destaca. A renovação do significado dos textos a partir de novas leituras, que é o que a gente tem sempre, né? A gente vai lendo e os textos os significados dos textos são renovados a partir de outras leituras, a partir de outros acessos, as múltiplas formas de ler e interpretar a partir das nossas experiências sociais, a compreensão da literatura como um repertório cultural de construção de sentidos e o reconhecimento de que o letramento literário se faz cotidianamente. Acompanha antes e nos acompanha durante, antes, durante e depois da trajetória escolar. A pesquisa traz também a fala de Antônio Cândido, 2011, que apresenta a literatura um instrumento de formação e humanização. O autor apresenta a literatura como um direito humano, uma necessidade universal, uma manifestação de todos os homens, em todos os tempos, em todos os níveis de sociedade. Rememora-se as contribuições de Lajolo, 2009, sobre a ideia de que o texto não precisa necessariamente ser pretexto para trabalhar conteúdos linguísticos. Ressalta-se que o entendimento do texto já possibilita esse aprendizado. Nesse sentido, concorda-se que, se o professor é um bom leitor, possivelmente esse será um bom professor. A princípio,
Pensou-se na realização de oficinas literárias, por meio de uma pesquisação para discutir e ampliar o letramento literário no curso de Pedagogia da FRB. No entanto, a pandemia do novo coronavírus acarretou a suspensão do nosso calendário acadêmico, inviabilizando a realização desta atividade e, por consequência, provocando uma mudança metodológica no encaminhamento do estudo. Nesse sentido, foram aplicados questionários com os estudantes do curso do último semestre para conhecer seus saberes acerca da literatura, letramento literário e suas interconexões com a formação de leitores, bem como investigar como essas questões aparecem em sua trajetória acadêmica. Ressalta-se que o questionário foi encaminhado para 70 discentes e tivemos 3 evolutivas. O critério de seleção dos sujeitos refere-se ao fato de que as discentes, por serem concluintes e já estarem em fase de encerramento de suas atividades formativas na instituição, elas teriam cursado a maior parte das disciplinas do curso de pedagogia. Então, pesquisar com essas discentes contemplaria os nossos anseios enquanto pesquisadores. Pode-se constatar a não existência de disciplinas específicas no currículo vigente direcionadas ao trabalho com formação literária de estudantes no curso de licenciatura em pedagogia. Alguns pesquisadores, como Baptista e Micarello, 2018, e Dallabona e Fonseca, 2018, ressaltam a importância de os professores dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, já em sua formação inicial, ponentes que os auxiliem no conhecimento de textos literários para o exercício da docência. A ausência dessas disciplinas pode acarretar no improviso do trabalho com o uso de textos que são selecionados sem considerar aspectos estéticos, nem a tradição literária, tornando assim a formação inicial de leitores deficitária. Um outro dado que chama atenção na pesquisa é o fato de que algumas graduandas não saberem o que seria um texto literário. Ao questionar quais dessas literaturas os estudantes conheciam, por vezes, as respostas que se referiam aos eixos teóricos, como Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, por exemplo. Ao perceber o não entendimento do conceito de texto literário pelas concluintes, emergem algumas reflexões que revelam um distanciamento dessas estudantes de obras literárias e de compreensão sobre os seus possíveis usos nas práticas escolares. Desse modo, a não apresentarem fábulas, contos, crônicas, poesias como leituras que estão em seu cotidiano, cabe-nos pensar sobre a formação dessas estudantes e nos modos como os textos literários, que serão essenciais na atuação docente no ensino da leitura, são apresentados na graduação em pedagogia. Aqui a gente traz uma frase de uma das estudantes que foram pesquisadas, né? A frase do dicionário. Muito importante, durante a formação, termos atividades e aprofundamento teórico e prático sobre essa riqueza que é a literatura, uma vez que nos faz conhecer novas histórias e criar possibilidades na nova prática docente, além de favorecer novas histórias e gerar o hábito da leitura nos estudantes e nós mesmos. Essa fala se aproxima do entendimento apresentado sobre a importância da literatura na própria vida e para a atuação profissional. Destaca-se que foi pontuada por quase todas as respondentes a importância da literatura na formação de leitores. Foi possível perceber também. Eu acho que chegamos no tempo, então mais um minutinho para vocês encerrarem, não é? Pode ser? Ok, professora, a gente pede desculpas, porque quando a gente... São 3 falando, então, a gente se organizou para falar em 15 minutos, né? Que são 10. Mas aí a gente passa aqui, Ravel, já vou para as considerações finais. Certo. Né? E aí, porque também tem as outras pessoas para falar, não é? Então, assim, gente, assim, para fechar nesse 1 minutinho que nos resta, a gente trouxe, né? A gente analisou ali o dado de 2018, que mostra que apenas 12% da população brasileira é considerada plenamente alfabetizada. E aí a gente fez uma relação entre esse dado e essa formação dessas professoras que são as responsáveis pelo ensino da leitura até o 5º ano ali do ensino fundamental. Então, assim, a gente entende a necessidade dessa formação literária nos cursos de pedagogia para um alargamento de repertório de leituras
não só para aprender a ler, mas por essa apreciação artística e esse viés humanizador que a literatura proporciona. Então, a gente acha que isso é fundamental, né, para trabalhar sobre isso, e a gente espera que esse estudo contribua para o debate sobre a necessidade do letramento literário integrar a formação inicial dessas profissionais. A gente usou no texto o gênero feminino porque a gente sabe que a maioria das estudantes do curso de licenciatura em pedagogia são mulheres, então por isso nós fizemos essa adesão pelo gênero de formação de pedagogas. Muito obrigada e a gente pede desculpas por ter passado um pouquinho do... A gente tinha realmente planejado para 15 minutos. Tranquilo. Obrigada, gente, pelo trabalho excelente, não é? Tão lindo. Depois conversamos. Vamos agora seguir com a leitura literária, sua contribuição na construção do perfil das crianças leitoras e escritoras. Vanessa Santana, Maria Joselma e Conceição Gislane. Já estão aí? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim, Vanessa. Você que vai apresentar? Isso mesmo. Eu vou te tornar aqui apresentadora para te habilitar aí na projeção, tá bom? Obrigada. Vê se já apareceu aí o íconezinho lá embaixo, como um quarto botãozinho. Compartilhar a tela. Em restaurar a apresentação. Eu sigo qual caminho? Depois da câmera. Anterior. Depois da câmerazinha de compartilhar o web, vai ter, eu acho que compartilhar a tela, você entra, por favor, aí. Visualizar? Tá atualizando, só um minutinho, tá? Pronto, aí você agora pode dar a projeção. Pronto. Tudo ok? Perfeito, pode seguir. Boa tarde, pessoal. Eu sou Vanessa Rebeca, sou atualmente mestranda em Educação Contemporânea pelo PPG Educ, lá no CA, né, o FPE Campus Acadêmico do Agreste. E esse trabalho, a leitura literária e sua contribuição na construção do perfil das crianças leitoras e escritoras, foi um trabalho conjunto com a professora Joselma do Nascimento Franco, docente da graduação e também da pós-graduação. Nessa época, nós ainda estávamos na graduação, na época desse trabalho. E agora, nesse processo de revisão, também contamos com algumas sugestões da nossa orientadora atual, Conceição Gislane. E nós temos como objeto de pesquisa a infância, a leitura e a escrita. E a justificativa, ela parte, né, de uma justificativa pessoal, porque nós só conseguimos ter acesso a essa influência da leitura literária nos anos finais da nossa formação, né, do ensino fundamental, anos finais. E aí, quando adentramos na academia, essa justificativa, ela contribui à acadêmica, porque quando voltamos à sala de aula como pesquisadoras, nós percebemos que haviam esse incentivo, essa apresentação à leitura já nos anos iniciais. E aí a nossa questão problema, né, nossa problemática, ela nos direciona a quais seriam estas práticas de leitura literária na sala de aula e sua contribuição ao perfil de leitor e escritor das crianças, gerando assim o nosso objetivo geral, que é de reconhecer as práticas de leitura literária e sua contribuição para com a construção do perfil leitor e escritor das crianças. E aí, para direcionar esse geral, os específicos, eles apontam em 3 direções, que é verificar a existência da leitura literária na sala de aula, identificar a construção de escrita a partir da leitura literária e, por fim, identificar a contribuição da leitura literária e a construção do perfil leitor. E aí, no nosso desenvolvimento, né, nós temos as categorias teóricas, que aí elas se dividem em 3 também. Na leitura literária na sala de aula, nós trouxemos alguns autores, mas aí para dinamizar essa apresentação, nós vamos trazer alguns pontos. E aí nós trazemos Oliveira, 2010, quando fala que a leitura livre, ela também pode proporcionar conhecimento dentro da sala de aula.
E assim como o COSUM 2010 disse que o professor precisa trazer essas mediações de leitura literária na sala de aula e incentivando essa prática. Na categoria teórica da construção da escrita a partir da leitura literária, nós trazemos Barbosa, 2010, quando diz que a escola ainda está muito voltada a esse ensino da gramática, né, quando se fala sobre escrita, do ler bem e do escrever bem. E a última categoria teórica, a contribuição da leitura literária e a construção do perfil leitor, trazemos Arana e Klebs, de 2015, quando falam que o ato de ler faz com que o indivíduo leitor tenha respostas para o mundo. Tem toda essa dinamicidade, né, da pessoa que lê. E na nossa metodologia, é uma pesquisa do tipo etnográfica, como André, 2005, fala, né, que é aquela em que o pesquisador adentra no campo da pesquisa e tenta fazer parte daquele movimento. E aí, do tipo etnográfica, a que é utilizada, né, no campo da pedagogia, já que a etnografia é mais da antropologia. Os nossos parceiros de pesquisa foram crianças do 5º ano e também a professora da sala de aula e a bibliotecária. E os recursos metodológicos foram o diário de campo, o questionário e as entrevistas não diretivas, que são aquelas que são colhidas a partir do discurso livre. E aí, no nosso resultado da pesquisa, né, nas nossas categorias de análise, também emergiram 3 categorias, né? A primeira, a construção do perfil leitor na sala de aula. Nós pudemos perceber ao longo, né, do processo lá da pesquisa que a professora estava intermediando um projeto de leitura. E aí, trabalhando sobre os gêneros textuais, ela conseguia trazer livros que as crianças conseguiam ler e discutir sobre. E aí, ao final desse projeto, teve uma roda de diálogo, e aí uma das crianças disse que quando iniciou o projeto, ela não gostava de ler. E aí, com todo o projeto, todas as discussões com os colegas da classe, ela disse, a partir daquele momento, que ela amava ler. E aí, na construção do perfil leitor na biblioteca, a bibliotecária também teve um papel bem fundamental nessa pesquisa, porque quando nós conseguimos ir à biblioteca e participar dos projetos que ela mediava lá, ela conseguia fazer com que as crianças se transportassem para dentro da história. E era muito bonito, assim, a organização dela com o espaço, para conseguir trazer características e as crianças entrarem nesse mundo da leitura. E ela também incentivava, né, no empréstimo de livros, pontuava que as crianças não precisavam ir para a próxima visita na biblioteca para trocar esses livros, que a biblioteca era aberta a elas. E, por fim, a construção do perfil escritor na sala de aula, nós percebemos que, ainda que timidamente em relação a esse perfil leitor, tanto na sala de aula quanto na biblioteca, também tiveram alguns incentivos dentro da sala, na questão da escrita, que foi quando a professora estava trabalhando o gênero textual de aventura, pediu para que as crianças escrevessem algumas aventuras que elas tinham vivenciado. E aí foi aquele movimento assim, das crianças quererem escrever para contar para os colegas, então também vimos isso, né? Então, nas nossas conclusões, nós retornamos ao nosso objetivo geral, que foi de reconhecer as práticas de leitura literária e a sua contribuição para com a construção do perfil leitor e escritor das crianças, e nós percebemos que sim, havia, né? Nosso pressuposto foi atendido quando nós percebemos que havia, tanto na sala de aula como para outros espaços dentro da escola, como foi a biblioteca. E aí, quando nós retornamos à nossa categoria teórica nesse movimento, né, nós vemos que há, na teoria, já vários avanços sobre essas perspectivas da leitura literária presente na sala de aula, de uma escrita criativa dentro da sala de aula. E aí ela foi concretizada quando também nós retornamos às nossas categorias de análise, né? E nós pudemos perceber dentro da escola, dentro da sala de aula, vários incentivos e contribuições para esse perfil das crianças, tanto leitoras quanto escritoras. Aqui estão as nossas referências e grata pela atenção de vocês. Obrigada, Vanessa. Parabéns pelo trabalho. Já a gente vai debater, conversar um pouco mais, viu? Vamos chamar o último trabalho de Aline Gomes de Souza.
com o título Orientações Pedagógicas em Jogos de Alfabetização. Sugestão de encaminhamentos a serem realizados antes dos jogos. A Aline está aí? Já chegou? Cadê a Aline? Aline Gomes de Souza. Está aí, né? Boa tarde. Boa tarde, Aline. Aline, eu já tornei você apresentadora. Você consegue ver o ícone aí embaixo, ao lado desses 3 botões? Sim. Aline, consegue me ouvir? Sim, eu estou procurando aqui a tela. Pronto. Você vai ter 4 botõezinhos aí abaixo, né? Isso, ótimo. Compartilhou? Pronto. Compartilhou, pode avançar, Aline. Bom, eu sou estudante do curso de mestrado do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, e esse trabalho é um recorte da nossa dissertação de mestrado, e embora não apareça na programação, ele tem coautoria do professor Alexandre da Silva, que é o meu orientador, e tem por título Orientações Pedagógicas em Jogos de Alfabetização, Sugestões de Encaminhamentos para a serem realizados antes dos jogos. Há algum tempo, diferentes autores apontam o jogo como um instrumento pedagógico que agrega prazer e diversão à aprendizagem. De modo específico, vários autores ressaltam as contribuições dos jogos didáticos de alfabetização para o ensino e a aprendizagem da escrita alfabética. No entanto, nós ainda identificamos que existem muitas incompreensões e usos que não mobilizam o potencial dos jogos em promover boas reflexões. Diante disso, surge o nosso objetivo geral, que é analisar as orientações pedagógicas destinadas aos professores presentes nos manuais de 3 conjuntos de jogos de alfabetização disponíveis em escolas da rede pública de ensino. E, de modo específico, investigar as orientações que se referem a sugestões de encaminhamento para serem realizados antes da realização do jogo. Para atender esses objetivos, nós ancoramos numa abordagem de pesquisa qualitativa, mas não deixamos de considerar também os dados quantitativos e realizamos a análise documental de manuais didáticos dos jogos de alfabetização disponíveis em 2 escolas da rede pública municipal da cidade de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, que são o Manual de Jogos do CEL, o Manual de Jogos do Trilha e os manuais de jogos do Programa Criança Alfabetizada. A análise e o tratamento dos dados foi realizada a partir da análise de conteúdo. Então, esses são os manuais nos quais nos debruçamos para analisar essas orientações destinadas aos professores, e vale ressaltar que os 2 primeiros, o manual e os jogos do CEL, assim como os jogos do Trilhas e o manual, ele foi disponibilizado às escolas pelo MEC, enquanto os manuais e os jogos do Programa Criança Alfabetizada é um programa do governo do estado de Pernambuco. Nós entendemos que o uso dos jogos, para ser realizado com planejamento, organização e visando a construção do conhecimento, é preciso considerar uma série de procedimentos que permitam o desenvolvimento do jogo. Nesse sentido, nós identificamos alguns encaminhamentos, algumas sugestões de encaminhamentos para serem realizadas antes do jogo, presentes nos manuais didáticos das 3 coleções, que deram origem a essas categorias analíticas, que se referem à indicação de verificação, organização e distribuição dos materiais, peças dos jogos, indicação de construção de acordos para o jogo, indicação de possibilidades de agrupamento dos jogadores, indicação de apresentação das regras dos jogos e de como eles funcionam, indicação de apresentação das imagens, suas denominações e palavras pouco usuais presentes nos jogos, e indicação para a realização de algumas jogadas teste-treino, além de indicação da necessidade de brincar com as parlendas presentes nos jogos.
Aqui vocês podem ver o percentual a frequência e o percentual em que essas categorias, essas sugestões aparecem. E vale ressaltar que para fazer essa contagem, nós consideramos as indicações que se relacionavam especificamente aos jogos, na parte dos manuais que tratavam de jogos separadamente. Mas os manuais também apresentavam algumas sugestões em momentos anteriores, mas essas orientações não foram contabilizadas. Na sequência, nós trataremos algumas dessas categorias. Não será possível tratar todas diante do tempo. Então, com relação à categoria que se refere às indicações de verificação, organização e distribuição dos materiais peças de jogos, nós identificamos que os procedimentos, nesse sentido, presentes nos manuais, indicavam conferir se todas as peças dos jogos estavam presentes, garantir que as peças não estejam misturadas, organizar as peças do jogo em montes e ou espalhadas conforme esteja indicado nas instruções e distribuir peças entre os jogadores duplas ou grupos. O exemplo a seguir, relacionado ao jogo Troca-Letras do conjunto de jogos do CEL, ilustra uma dessas orientações. Antes de iniciar o jogo, o professor deve fixar o quadro de pregas em um lugar acessível a todos os alunos e deve espalhar as fichas de letras e de figuras no birô. Nós entendemos que a não realização de alguns desses procedimentos pode dificultar ou comprometer o desenvolvimento da atividade. E embora nos manuais esses encaminhamentos sejam sugeridos para serem realizados pelos professores ou pelos mediadores do jogo, nada impede que alguns deles também sejam realizados por algum aluno, por alguma criança. Em relação à indicação de possibilidades de agrupamento dos jogadores, nós percebemos que muitos jogos oferecem mais de uma oportunidade, de uma possibilidade de agrupamento. Duplas, trios, quartetos, outras formas. Até alguns jogos são indicados para serem realizados individualmente. No exemplo a seguir, relacionado ao jogo Mercado, do conjunto de jogos do Trilhas, temos um exemplo de uma orientação nesse sentido. Além de jogar em pequenos grupos ou duplas, esse jogo pode ser proposto para toda a turma, inclusive dividindo-se a turma em duas grandes equipes. Nós também identificamos indicação para equilibrar os grupos com jogadores de diferentes níveis de compreensão da escrita, como podemos observar na sugestão a seguir, direcionada ao jogo Batalha de Palavras, do conjunto de jogos do CEL. Se o professor achar adequado, pode, nas primeiras partidas, agrupar os alunos de modo que aqueles que já saibam segmentar as palavras em sílabas formem pares com os que ainda não sabem. Nesse sentido, nós destacamos o que aponta Araújo, 2020, com relação à necessidade e à importância de promover agrupamentos produtivos das crianças no momento dos jogos, em que, ora, esses agrupamentos sejam homogêneos, ora, sejam heterogêneos. De modo parecido, Brainer et al. 2012 afirma que os agrupamentos heterogêneos impulsionam a troca de diferentes níveis de aprendizagem. Então, não só promover agrupamentos em que as crianças apresentem um nível aproximado de compreensão da escrita, mas também diversificar. Com relação à indicação de apresentação das regras dos jogos e de como eles funcionam, essas indicações elas não estavam explícitas nos manuais dos jogos de todos os manuais, não estavam explícitas em todos os manuais. No entanto, a não identificação da presença dessas indicações não exime o mediador de realizar essa tarefa, nem tampouco impossibilita dessa realização, porque todos os manuais, todos os jogos, eles apresentam as instruções de uso. Vejamos um exemplo de indicação de apresentação das regras do jogo Quem Escreve Sou Eu, da coleção de jogos do CEL, que aponta a importância de apresentar como ele funciona.
o professor deve ler em voz alta as regras do jogo e discutir com os alunos sobre como ele funciona à medida que lê. Quando pensamos em jogos, imediatamente nos remetemos às suas regras. São as regras, nesse caso desses recursos, que ditam o funcionamento do jogo. Então, é imprescindível garantir que todas as regras sejam conhecidas por todos os jogadores e que sejam aceitas por todas para poder iniciar a partida. No que se refere às indicações de apresentação das imagens e suas denominações e palavras pouco usuais presentes nos jogos, nós identificamos que essa foi a terceira categoria com maior incidência entre as demais. No entanto, no manual de jogos do CIEL, essa sugestão só aparece relacionada a um jogo. Mas como eu havia mencionado, no manual do CIEL existe um momento anterior de orientações gerais, onde apresenta a preocupação com relação a esse sentido, de apresentar as imagens presentes nos jogos. Então, a presença dessa sugestão em apenas um jogo não quer dizer que não seja uma preocupação apresentada no manual. Pelo contrário. Na sugestão observada no jogo Com Que Letra Começa, do conjunto de jogos do programa Criança Alfabetizada, temos um exemplo. Antes do jogo, é importante checar se todos conhecem todas as imagens, sobretudo das palavras pouco usuais que estão nas fichas. Esse é um procedimento importante para evitar qualquer possibilidade de dúvida por parte dos alunos, porque muitos jogos eles apresentam imagem cujo significado pode ser dúbio. Moraes, 2019, ressalta que o uso de imagens em jogos permite ao aluno recuperar com maior facilidade o significado oral das palavras analisadas e direcionar sua atenção aos segmentos sonoros focalizados. No entanto, é preciso garantir que as crianças relacionem o mesmo significado oral àquela imagem que está presente no jogo. Diante disso, nós percebemos que a presença de orientações relacionadas aos encaminhamentos para serem realizados antes do jogo, presente nos manuais didáticos direcionados aos professores, revela que fazer uso de jogos didáticos de alfabetização de forma planejada, contextualizada e visando ofertar aos educandos momentos lúdicos de reflexão sobre a escrita alfabética e seus princípios não é tarefa fácil. E mostra também a importância de se ter clareza a respeito dos encaminhamentos que antecedem a realização da partida de jogo e reforça o argumento da necessidade de planejar o uso dos jogos para que tanto a sua dimensão lúdica quanto a pedagógica sejam mobilizadas e preservadas. Além dessas orientações relacionadas aos encaminhamentos para serem realizadas antes dos jogos, nós também identificamos orientações relacionadas aos encaminhamentos para serem realizados durante, após e sugestões para modificações dos jogos. Esses outros elementos nós pretendemos abordar em trabalhos futuros. E aqui temos algumas de nossas referências e é só. Obrigada, Aline. Eu acho que você pode até ficar aí, Aline, para responder uma questão que a professora Liane colocou aqui, não é, Liane? Ela diz assim, que como está relacionada à sua fala, eu já faço para você, depois a gente abre para os outros. Na minha pesquisa sobre jogos fonológicos, verificamos mediações docentes que chamavam a atenção para a grafia e não para a pauta sonora, como era de se esperar pelos desafios do jogo. Sei que o foco aqui são os manuais, mas por curiosidade, vocês observaram coisa semelhante em campo? Essa pesquisa nós realizamos a partir de uma análise documental. Nós não observamos o uso dos jogos. Essa era uma vontade inicial nossa, mas tivemos que mudar o curso da pesquisa e nós pretendemos dar continuidade e investigar também os usos. Mas, a princípio, nós só analisamos os manuais e as orientações prescritas, não o que foi realizado em sala de aula. Uhum. Muito obrigada, então, Aline. Gente, mais alguma questão? Acho que eu posso chamar Rita. Rita, está aí?
Estou sim, estou voltando. Vamos voltar para a gente encerrar nossa sessão, né? Gente, alguma contribuição, alguma questão para os 3 últimos trabalhos? De antemão, a gente já tem que destacar aqui alguns pontos. Acho que os 2 primeiros são muito interligados, porque trabalham com literatura, que é um tema valioso no campo da alfabetização e na vida de maneira geral. Eu vi que teve muito debate no chat com o tema da literatura, porque termina chamando um pouco a gente, o que me fez lembrar muito Nietzsche. Ele diz assim, ele diz sobre o leitor que ele deseja, né? E ele diz, o leitor que eu desejo é o leitor que dança. Um leitor também que tem intestinos alegres. Olha o que ele diz, usando a metáfora do funcionamento do organismo para falar da leitura, do papel da leitura na era contemporânea, criticando aquele modelo de uso da literatura de maneira muito regular e mecânica da era moderna, né? Então, o leitor que dança é esse que valoriza a leitura para além da didatização, por exemplo, que é uma preocupação muito grande de todos nós na pedagogia, que a gente use a literatura, abuse dela, porque realmente acho que ela tem que ser abusada no sentido positivo, mas não didatizar tanto a literatura, porque talvez seja um erro muito grande quando a gente procura fazer com que a didática se transforme nesse uso, né, seja utilizada de forma muito didática. Eu acho que a literatura também tem outros compromissos que foram bem abordados pelos autores, né, que é o da formação humana, da crítica, da reflexão, né, do encontro do sujeito consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Então, eu penso que a gente tem que cuidar com muito carinho dessa área tão fundamental, que para mim não é só uma área filosófica, é uma área no campo da arte, né, que nos humaniza fortemente. Então, eu parabenizo os 2 trabalhos. Esse último trabalho da Aline é bem interessante, eu acho que Liane colocou bem aí uma questão, e o trabalho dela me fez lembrar muito, claro, dos construtivistas, né? Então, vamos trazê-los também aqui, Piaget, Vygotsky, Vallon, todos trabalharam a importância do jogo na formação humana. Eu acho que tem até a ver mesmo com o trabalho de Aline, ou de Liane. Aline e Liane fazem esse trabalho com o jogo, que é tão importante para a formação, não só das crianças, como de todos nós, não é? Então, gente, eu queria parabenizar a todos. Gostei muito, achei que foi uma riqueza, não é? Essa tarde, Rita. Não sei se você concorda comigo, mas foi muito rico. Com certeza. As apresentações. Gostei muito, aprendi muito, porque a gente tem que validar esse lugar de que a gente aprende com os colegas sempre, que eu acho que é importante, né? É tão bom ouvir, às vezes a gente não está na dinâmica do trabalho acadêmico da universidade, a gente se perde um pouco e conhece pouco o que fazem os colegas, né? Então, esses momentos também são ricos para que a gente conheça e valorize um pouco mais daquilo que está sendo produzido aí ao redor do Brasil e na nossa própria universidade. Muito obrigada a todos. Eu vou ter que sair um pouco antes, porque eu vou estar em outro GT. Agradeço, gostei muito, viu, Rita, de ter dividido com você. Acho que nossa energia foi positiva. Foi positiva. Estaremos juntos ainda até sábado. Ana, nós é que agradecemos. Eu sei que você precisa entrar na outra sala. Eu concordo plenamente com você. Acho que os trabalhos são trabalhos super interessantes, que validam muito os nossos estudos, darão inspiração, né, usando um termo que a gente usou pela manhã, inspiração para outros estudos, outras pesquisas. Muitos temas deixaram realmente com gosto de quero mais, porque o tempo é muito curto. Sim. Eu queria, antes de passar para... Alguém pediu aqui rapidamente, acho que Érica. Antes de passar para a Érica, eu queria justamente tratar rapidamente, eu comentei aqui pelo chat, além do trabalho com os jogos, né, que são super importantes e que muitas vezes são minorados, né, na prática pedagógica, pensar o uso do jogo sem um estudo mais aprofundado, quando na verdade a gente sabe que
papel da ludicidade e como ele é formativo, você trouxe já os teóricos, mas eu queria abordar esses dois trabalhos que discutem também a questão do letramento literário, né, das práticas de mediações. Hoje a gente tem feito, né, um estudo, né, tem muitos estudos têm discutido essa questão, a importância da mediação e da ampliação dos repertórios literários. A última edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, a sua 5ª edição, mais uma vez reafirma, né, como nossos alunos, ao deixarem de ser alunos, eles diminuem o ritmo de leitura, o que para a gente é um desafio, né? Nós estamos ainda, nos dias de hoje, ensinando o aluno a ler para uma obrigatoriedade e não para ler como objeto estético, como você mesmo. Então, assim, é um grande desafio, e esse desafio a gente precisa ser pensado desde os anos iniciais, desde a educação infantil, desde os anos iniciais do ensino fundamental, pensar a literatura, como Antônio Cândido defende, universal. A literatura precisa ser oferecida a todos os níveis, né? Mas para isso a gente precisa um professor que assume esse lugar de mediação. E para ser mediador de leitura precisa ser um leitor. Um leitor da literatura que dialogue, né, com diversos gêneros, não pensando na didatização dessa literatura, mas pensar numa oferta e nessa ampliação. Ok? Eu vou passar para... Você queria falar antes de sair, Ana? Não, só deixar mesmo, viu? Boa sorte aí no final. Amanhã a gente se vê, né? Com certeza. Amanhã nos encontramos. Um beijo, Rita, e a todos. Obrigada. Um abraço. Passar para a Érica, realmente a gente tem poucos minutinhos para terminar, mas a Érica faz as considerações e se mais alguém quiser se pronunciar. Rapidinho, gente, que o debate aqui no chat, ele tá tão interessante quanto a fala de vocês. Aí a gente tem que ficar assim, meio que se dividindo para conseguir prestar atenção aí nas duas coisas. Mas desse chat tem uma coisa que eu queria destacar, que, se não me engano, foi a Gisele que apresentou, essa importância desse professor apreciar, conhecer a literatura, apreciar a literatura como experiência artística, como uma experiência estética. E é bem complicado quando a gente não trabalha com isso nos cursos de formação. Então, acho que aqui é o espaço da gente poder dialogar sobre isso, porque é a universidade que é o espaço responsável, pelo menos, pela formação inicial desses professores. Então, assim, se na universidade a gente não proporciona, né, são raras as universidades que têm componentes, pelo menos no curso de pedagogia e de letras até, sobre, por exemplo, a literatura infantil e juvenil. Então, assim, são raras, então é uma discussão muito relevante. E é muito importante que a gente traga essa discussão para que a gente insira esses estudos, essas pesquisas, para os cursos de formação inicial de professores. Porque a gente não tem, e quando esse professor se forma, eu trabalho com 5º, 6º e 8º semestre. No 8º semestre tem estudante que não conhece Ziraldo, que não conhece Lígia Bojuca, que não conhece Ana Maria Machado. Quando esse professor forma ali no 8º, ele entra na escola, ele é cobrado a conhecer todos esses textos literários, a selecionar, a trabalhar, a alfabetizar, enfim, uma série de coisas que a gente não proporciona. A gente quer que ele aprecie, que ele seja leitor, e a gente não proporciona isso na formação inicial. Então, é uma discussão muito importante e uma discussão que envolve currículo mesmo. Os currículos da universidade se abram, né, para que a literatura seja colocada nos currículos dos cursos de pedagogia e de letras também, a literatura infantil e juvenil como arte, como formação, como humanização. Érica, obrigada. Eu acho que isso que você traz, e o chat está muito rico realmente. Ao longo desses 3 dias, né, a gente convida aqueles que apresentaram seus trabalhos hoje. Nós temos mais 2 sessões, uma sessão amanhã à tarde e outra sessão no sábado pela manhã. Então, nós temos, né, ao longo dessas 3 sessões, temas que se interconectam, que dialogam. Então, além da discussão que nós estamos tratando hoje, nós temos outros trabalhos numa linha muito parecida, amanhã à tarde, no sábado pela manhã. Então, assim, infelizmente a gente tem que ir encerrando, porque a gente tem que encerrar um pouquinho antes do horário previsto,
por conta da sala, mas, assim, agradecer a riqueza das contribuições, das pesquisas socializadas, dos debates aqui pelo chat, para além daqueles que se posicionaram, né? Então, dizer que esse espaço do EPEN é um espaço que a gente precisa valorizar, né? Nós estamos na 25ª edição e a gente precisa cada vez mais oportunizar, né, que outras pessoas participem desse evento, não apenas os alunos de programas de pós-graduação, mas é importante que a gente dialogue com a educação básica, com outros estudantes, né, e com outros profissionais, para que essa discussão que a gente está travando aqui, ela possa ecoar em outros espaços, né? Então, a gente agradece vocês que realizaram hoje, reafirma o convite para amanhã à tarde, sexta e sábado pela manhã. Ainda temos também atividades hoje à noite, mas não do nosso GT. Então, agradecer a cada um aqui. Não sei se mais alguém queria fazer uso da palavra, senão a gente vai encerrando nossa sessão por hoje. Pelo chat eu não registrei nenhuma, mas foi um prazer encontrar tanta gente conhecida aqui nesse chat hoje, né, e socializando suas reflexões. Então, um abraço a